Você provavelmente não sabia disso. Capão da Canoa, você com certeza já ouviu falar, ou até já esteve aqui. Uma das praias mais conhecidas do litoral norte do Rio Grande do Sul, cheia no verão, movimentada, com prédios altos, comércio forte e milhares de turistas todos os anos. Mas o que quase ninguém sabe é que dentro de Capão da Canoa existe um lugar que muita gente acha que é outra cidade, mas não é. Eu estou falando de Curumim. E em 2026, a diferença entre quem só passa por aqui e quem realmente entende esse lugar está exatamente nisso. E já começa a surpresa. Curumim não é uma cidade independente. Curumim é um distrito que pertence oficialmente a Capão da Canoa. Muita gente passa por aqui achando que mudou de município, mas na verdade continua em Capão, só que em um dos seus distritos mais tradicionais e, ao mesmo tempo, mais promissores. Capão da Canoa fica no litoral, norte do Rio Grande do Sul, e hoje é um dos municípios que mais cresce na região. Não é só uma cidade de veraneio. Tem moradores fixos, comércio ativo o ano inteiro, serviços, escolas, saúde e uma estrutura que vai muito além do verão. São vários balneários e distritos espalhados pela orla e Curumim é um deles, localizado a poucos quilômetros do centro. Agora olha isso. Curumim tem identidade própria. Tem comércio local, mercados, restaurantes, ruas movimentadas no verão e um clima muito diferente do centro de Capão. Aqui, o ritmo é outro. É mais tranquilo, mais residencial, mais bairro de praia. E talvez por isso tanta gente se confunda achando que é outra cidade. Em 2026, o que a gente vê é um Curumim em plena transformação. Mais movimento, mais investimentos, mais casas novas, mais pessoas escolhendo morar aqui o ano todo. O distrito vem ganhando melhorias em iluminação, infraestrutura e serviços, acompanhando o crescimento de Capão da Canoa. E um detalhe importante, Curumim não é novo. É um dos balneários mais antigos da região, com história ligada à pesca, às primeiras ocupações do litoral e ao crescimento de Capão antes mesmo de virar um grande polo turístico. Outro ponto que pouca gente sabe, apesar de ser distrito, Curumim recebe eventos, festas e grande fluxo de pessoas no verão, inclusive no Réveillon. Em 2026, o movimento confirma isso, com ruas cheias, comércio aquecido e muita gente escolhendo Curumim justamente por fugir um pouco da agitação do centro. E aí vem a pergunta que sempre aparece. Curumim pode virar uma cidade no futuro? Hoje, oficialmente, não. Ele segue fazendo parte de Capão da Canoa. Mas o crescimento, o interesse imobiliário e o aumento de moradores fixos fazem muita gente levantar essa dúvida. Enquanto isso, o fato é um só. Quando você está em Curumim, você está em Capão da Canoa. Só que em uma parte que muita gente não conhece de verdade. Então, da próxima vez que alguém disser que está indo para Capão da Canoa, já pergunta, mas é Capão Centro ou Curumim? Porque agora você já sabe, Curumim não é outra cidade. Mas talvez não saiba a real importância deste lugar. Em meio às ruas de Curumim, distrito de Capão da Canoa, está um dos pontos mais simbólicos da região, o Santuário Nossa Senhora das Graças. Muito mais do que uma igreja, ele se tornou um espaço de fé, devoção e encontros espirituais que atravessam gerações. O santuário não surgiu por acaso. Sua história está ligada à fé dos primeiros moradores e à formação da comunidade local. A construção aconteceu por volta da década de 1950, quando Curumim ainda era pequeno, com poucas casas, ruas simples e forte presença de famílias ligadas à pesca e ao trabalho no litoral. Na época, havia poucos espaços religiosos e a comunidade sentia a necessidade de um local dedicado à oração. A escolha por Nossa Senhora das Graças tem um significado profundo. Essa devoção teve origem nas aparições de 1830, em Paris, com a Medalha Milagrosa associada à proteção, às graças alcançadas e à fé simples do povo. Espalhou-se pelo mundo e chegou ao litoral, gaúcho, trazida por famílias católicas em busca de amparo. Em Curumim,
A devoção ganhou força entre moradores que enfrentavam os desafios do mar, da instabilidade do trabalho e da vida simples no litoral. O santuário foi erguido como pedido de proteção e também como agradecimento por graças alcançadas. No início, o espaço era modesto. A capela original foi construída com esforço coletivo, por meio de doações e mutirões. Cada tijolo simbolizava fé, união e esperança. Com o crescimento do balneário, o local foi ampliado e passou a ser reconhecido como um ponto espiritual, central do distrito, transformando-se no Santuário Nossa Senhora das Graças, como é conhecido hoje. O santuário sempre manteve uma relação próxima com o cotidiano das pessoas. Mais do que missas, era um lugar de promessas, agradecimentos silenciosos e pedidos feitos antes de viagens, do verão ou de dias difíceis no mar. Ao longo das décadas, gerações passaram por ali. Mesmo com o crescimento urbano e as mudanças do litoral, o santuário permaneceu como símbolo de estabilidade e proteção. Hoje, em 2026, ele é um marco histórico, espiritual e cultural de Curumim, lembrando que antes dos prédios e das ruas asfaltadas, existia uma comunidade unida pela fé. Talvez seja por isso que quem entra naquele espaço ainda sente algo diferente. Porque aquele lugar não foi feito apenas de concreto, mas de histórias, promessas e esperança. A ligação com o mar e com os moradores locais segue forte. Muitos devotos relatam histórias de proteção ligadas à família, à saúde e ao trabalho. Por isso, é comum ver pessoas entrando rapidamente, acendendo uma vela e seguindo o dia em um ritual simples, mas cheio de significado. Você já passou por Curumim, mas provavelmente não percebeu tudo o que esse lugar representa. Muita gente conhece Capão da Canoa, mas Curumim costuma passar despercebido, ou então ser confundido como uma cidade separada. Só que Curumim é, na verdade, um distrito de Capão da Canoa e tem características únicas que explicam por que tanta gente está de olho nele em 226. Curumim está localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul, entre o centro de Capão e outros balneários da região. A posição é estratégica, fica perto de tudo, mas ao mesmo tempo longe do excesso de agito. É exatamente isso que faz muitas famílias escolherem Curumim para morar ou veranear. Uma das principais diferenças de Curumim para o centro de Capão da Canoa é o perfil urbano. Aqui predominam casas, sobrados e prédios baixos. Isso cria uma sensação de espaço, tranquilidade e bairro, algo que muitas pessoas sentem falta nas áreas mais verticalizadas do litoral. Em 2026, esse perfil segue sendo um dos maiores atrativos do distrito. Outro ponto que pouca gente comenta é a largura da faixa de areia. Curumim tem trechos de praia mais amplos, o que favorece esportes, caminhadas e uma ocupação menos concentrada mesmo em dias de movimento intenso. Para quem gosta de praia mais respirável, isso faz toda a diferença. Curumim também é conhecido por ter ventos mais constantes, o que atrai praticantes de esportes como kitesurf e windsurf. Em dias certos, é comum ver o céu cheio de pipas e o mar sendo usado não só para banho, mas para esporte e lazer. Isso coloca Curumim em um mapa que muita gente ainda não explora. Em relação ao cotidiano, o distrito tem vida própria. Mercados, farmácias, padarias, restaurantes e serviços básicos funcionam o ano inteiro, não apenas no verão. Isso reforça um movimento que cresce em 2026, o de moradores fixos que escolhem Curumim como base, trabalhando em Capão ou até de forma remota. Outro detalhe curioso: Curumim costuma ter menos congestionamento nos dias de pico do verão. Enquanto o centro de Capão enfrenta trânsito intenso, aqui o fluxo é mais distribuído, o que melhora a mobilidade e a qualidade de vida de quem está no distrito. Historicamente, Curumim sempre teve forte ligação com a pesca artesanal e com a ocupação tradicional do litoral. Mesmo com o avanço urbano, essa herança ainda aparece no jeito do bairro, na relação das pessoas com o mar e na forma como o espaço é usado. Em 2026, Curumim vive um momento de transição.
Não é mais apenas um balneário de passagem, mas também ainda não virou um centro urbano intenso. Está exatamente no meio desse caminho, e é isso que chama a atenção de quem investe, mora ou escolhe passar o verão aqui. Muita gente descobre Curumim por acaso, mas quem conhece de verdade entende por que esse distrito se tornou uma das áreas mais comentadas dentro de Capão da Canoa. E agora que você sabe disso, fica a pergunta: Curumim é só um distrito? Ou é um dos lugares mais estratégicos do litoral norte em 2026? Você sabe de onde vem o nome Curumim? A história por trás desse nome é uma das mais curiosas do litoral norte do Rio Grande do Sul. Curumim não é apenas um distrito de Capão da Canoa. Antes de virar balneário, antes das ruas, das casas e do turismo, essa região já era conhecida por povos indígenas que viviam e circulavam pelo litoral, muito antes da chegada dos colonizadores. A palavra curumim vem do tupi-guarani e significa criança ou menino. O nome carrega uma simbologia forte ligada ao início da vida, a pureza e a relação direta com a natureza, algo que muita gente ainda sente ao caminhar por aqui. Segundo relatos e tradições locais, existe uma lenda associada ao nome. Conta-se que uma criança indígena teria se perdido nas dunas da região e sido encontrada dias depois viva próxima ao mar, protegida pela própria natureza. A história se espalhou entre os moradores antigos como um símbolo de proteção espiritual do lugar. Por causa dessa lenda, Curumim passou a ser visto como um território de energia protetora, onde o mar e a terra se equilibram. Muitos moradores antigos dizem que Curumim acolhe quem chega, uma ideia que atravessou gerações. Além da origem do nome, Curumim tem características naturais bem marcantes. Dunas, vegetação nativa e trechos de praia menos urbanizados influenciam o clima, os ventos e até o comportamento do mar, favorecendo historicamente a pesca artesanal e o uso tradicional do litoral. Outro ponto pouco comentado é o crescimento mais horizontal do distrito. Diferente de outras praias da região, Curumim manteve casas térreas e prédios baixos, preservando uma paisagem mais aberta e tranquila. Curumim também sempre teve uma vida comunitária forte. Durante décadas, festas locais, encontros religiosos e atividades coletivas ajudaram a formar uma identidade própria, mesmo sendo parte de Capão da Canoa. Não era apenas um ponto de passagem, mas um lugar de permanência. Em 2026, Curumim vive um momento curioso. Cresce e se torna mais conhecido, mas ainda carrega símbolos, histórias e lendas muito anteriores ao turismo e à urbanização. Talvez seja por isso que tanta gente se apaixona por Curumim sem saber explicar o motivo. Porque esse lugar não tem só praia. Tem nome, tem história, tem lenda e tem memória.